Há um lugar especial para você. Jesus está preparando um lugar maravilhoso para você. Jesus está preparando um lugar onde você será servido das melhores coisas que você jamais poderá imaginar. Não vai ter nenhum engano, não, ali não é teu lugar, não, eu não como isso, não haverá nada disso. As coisas serão tudo perfeitas, sem erros, e você será servido das melhores coisas. Assim, eu gostaria que os irmãos, assim, refutassem, assim, pensassem naquele dia, que os irmãos tiveram um dia, assim, cansativo, um dia puxado, um dia exausto, um dia em que o patrão pegou no seu pé lá no trabalho, foi o dia todo lá exigindo de você, cobrando, cobrança, e você não via a hora de pegar o seu carro e de ir em direção à sua casa, para chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa, relaxar, assistir aquela final de campeonato, comer aquela comidinha caseira especial, deliciosa, maravilhosa, que só a sua esposa sabe fazer. Que coisa deliciosa, né? Mas só que, no meio do caminho, às vezes, no meio do caminho, você ouve um som diferente. Você começa a escutar algo diferente. No meio do caminho você, trombetas, anjos, e você desce do carro e vê aquela multidão no meio da rua, um engarrafamento, pessoas saindo do carro, pessoas nas janelas dos prédios olhando para cima, as pessoas nas ruas, nas lojas, olhando para o alto, som de trombeta, e você vê que todas as pessoas estão voltadas para o alto. E as pessoas começam a perceber, a ver uma luz enorme. E começam a ver uma frota infinita de anjos subindo e descendo. Anjos, querubins, serafins, cantando, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. E de repente aquele silêncio enorme no céu. As pessoas se voltam, você se volta, o mundo inteiro se volta, os anjos se voltam, e eis que aparece o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, montado num cavalo branco, reluzente, e todos nós o ouviremos dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Glória a Deus. Todo olho verá e confessará que Ele é o Senhor. Tudo o que importava para mim, agora já não importa mais. O que era de total relevância para mim, agora não é mais. Você sabe por quê? Jesus Cristo voltou. O que era de primordial, reuniões, trabalhos, projetos, escola, prova, boletim, reuniões, emprego, futuro, profissão, nada mais disso importa, porque Jesus está de volta. Todos os planos, todos os projetos, acabou, não precisa de mais nada. E esse dia seria um momento assim muito bom para a gente fazer aquela rodinha nas células com os irmãos e falar e perguntar e eles responderem, para expressar em uma palavra sobre os sentimentos sobre a volta de Jesus. Que palavra você usaria? Talvez iríamos escutar diversas palavras. Talvez a gente escute: pastor, vou sentir desconforto. Desconforto? Irmãos, os nossos erros serão expostos. Os nossos segredos serão revelados. A Bíblia fala que um livro se abrirá e o nosso nome será lido. Pastor, eu vou ficar desapontado. Posso dar vários exemplos, mas vou dar um só.
Parece que teve um camarada que adivinhou sobre o que, adivinhou não, ou escutou, não sei, que eu ia pregar sobre isso, sobre a volta de Jesus. O camarada, já viram aquele camarada que enrolou a namorada, a noiva, 9, 10 anos para casar, né? Não, vamos juntar as coisas e fazer e tal, não sei o quê. Aí quando chega no dia do casamento, no dia da lua de mel, Jesus volta, né? Aí, pô, desapontado. Tem um que está casando hoje. O pastor Lívio está fazendo um casamento hoje lá. Não tem nada a ver, né? Apressando. Tem muitos jovens que irão casar esse ano. Tem talvez pessoas que sintam pânico. Já viram aquelas pessoas que ficam tentando adivinhar códigos e sinais? Olha, a volta de Jesus, vendam tudo, fujam para os montes, se escondam em cavernas e vão embora. Talvez escutemos várias palavras, mas na verdade assim eu me pergunto, como que Deus quer que eu me sinta quando Jesus voltar? Como que Deus quer que eu esteja, que eu me sinta quando Jesus vier buscar a sua igreja? A Bíblia nos fala sobre isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. João 14, de 1 a 3, só um pedaço do versículo. Credes em Deus, credes também em mim. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Não se turbe o vosso coração. Às vezes nós ficamos turbados, preocupados, com a volta de Jesus, por causa de assunto, às vezes, que nós não conhecemos ao fundo. Talvez os sinais, olha a besta, olha o anticristo. Isso, meu irmão, não é para nos assombrar, não é para tirar a nossa paz, não é para nos inquietar, mas serve para nos desafiar a buscar, a ler, a viver a palavra de Deus, a descansar no Senhor e, sobretudo, esperar no Senhor, esperar em Deus, esperar. Essa é a palavra, esperar. E Jesus nos tranquiliza. Sabe, com aquela palavra meiga, sabe o que Jesus fala? Ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Na casa de meu pai há muitos lugares. Vocês não vão ficar apertadinho, não vão ficar naquela de não posso levantar o braço e não vão ficar ali espremido. Na casa de meu pai há espaço abundante para vocês. Vocês vão poder ficar livres, vocês vão poder correr, pular, saltitar. Porque na casa de meu pai você vai ficar tranquilo, vai caber todo mundo lá, todo mundo vai ter o seu canto reservado. Você vai poder ficar bem à vontade. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muito lugar, há muito aposento. É interessante, por que Jesus falou do tamanho da casa, de há muitos aposentos? Nós podemos responder fazendo a pergunta ao contrário, mudando essa pergunta. Qual é o contrário de há muitos lugares? Não há lugar nenhum. Quantas vezes você já viu isso ao contrário? Aqui não é lugar para você. Aqui não tem lugar para você. Aqui não é seu lugar. Não há vagas para você. Não tem vagas para você. Eu lembro logo quando eu cheguei aqui no Rio, em 2016, sou do Rio, mas estava fora, retornei, em 2016. E a igreja de Vila Valqueire nos abraçou com o maior carinho. Encontrei com o pastor Lívio, assim, não sei nem como eu encontrei com ele. Conversamos e nos abraçou e cuidou de nós. Estávamos assim, ó, meio perdidos, sem rumo, e a igreja nos abraçou. Por isso nós somos gratos a Deus pela igreja de Vila Valqueire. E que Deus abençoe a vida do pastor Lívio e a sua família. Eu lembro que logo quando eu cheguei, eu comecei a distribuir currículo. Fiz lá, atualizei o meu currículo
E comecei a ir nas escolas a entregar, né, currículo, entregava, e não há vagas, e não há vagas, não tem vagas, não há vaga, não tem vaga, não tem vaga. Passei um grande tempo lá entregando, não há vaga, não tem vaga, não tem vaga. Teve uma escola que eu fui num lugar indicado pela família, conhecido da família, não, já está garantido. Quando eu cheguei lá, não há vagas, não tem vagas. Eu falei, não, mas não tem vaga, já foi preenchido. Uma tristeza muito grande no coração, quando você ouve essa palavra, não há vagas. Fala, Senhor, não tem vagas, está lotado, não há lugar. O interessante é que Jesus conhecia o som muito bem dessas palavras. Não há vagas. Quando Jesus ainda estava no ventre de Maria, na barriga de Maria, ele ouviu quando o estalajadeiro disse, não há vagas. Não tem lugar para vocês aqui. Quando os patrícios, ou os moradores da cidade natal de Jesus, queriam apedrejá-lo, um sinal de rejeição, não aceitaram Jesus naquele lugar. Não aceitamos você aqui. Nós não queremos você, não há lugar para você aqui. Aqui não é seu lugar. Quando os religiosos acusaram Jesus de se autoproclamar o Messias, de blasfemar, e era um sinal visível. Inclusive, quando crucificaram Jesus, estavam dizendo, nós não aceitamos você, aqui não tem lugar para você. A crucificação foi um sinal visível da rejeição e dizendo que nós não aceitamos você aqui neste lugar. Interessante que até hoje, Jesus ainda recebe os mesmos modos. Jesus é recebido da mesma maneira. Não, ele bate de coração em coração. Mas o meu coração está cheio, está repleto. Não tem lugar para o Senhor aqui. Meu coração está cheio de coisas deste mundo. Não tem lugar para você aqui, Senhor. Meu coração está cheio de coisas primordiais. E para eu abrir o meu coração para o Senhor entrar, eu teria que me livrar de algumas coisas que eu tanto amo. Mas não tem lugar, então, para o Senhor aqui. Tem coisas que eu não posso me desapegar, eu não posso me desfazer, eu não posso abrir mão, não quero largar. Então não há lugar para o Senhor aqui. Ainda hoje ele recebe o mesmo tratamento. Mas de vez em quando, algum coração se abre para ele. E esse coração que é aberto para Jesus, ele entra. E a pessoa que abre o coração para o Senhor, ela ouvirá dizer, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai, há muitas moradas para você. Há um lugar especial para você. Jesus está preparando um lugar maravilhoso para você. Jesus está preparando um lugar onde você será servido das melhores coisas que você jamais poderá imaginar. Não vai ter nenhum engano, não, ali não é teu lugar, não, eu não como isso, não haverá nada disso. As coisas serão tudo perfeitas, sem erros, e você será servido das melhores coisas. Você terá o melhor lugar, você será bem-vindo na casa do Pai. O Pai terá um prazer imenso em receber você lá. A alegria de Deus em poder receber você. Não sabemos quando Ele virá. Não sabemos como Ele virá. Não sabemos nem por que Ele viria me buscar, um pecador miserável. Não sabemos nem por que Ele viria me buscar. Mas nós temos fé em Jesus que Ele virá. E Ele disse, eu voltarei para te buscar, levar você para mim mesmo. Que coisa maravilhosa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Faça-se todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E Deus zela pela sua palavra para que se cumpra. Eu voltarei. Então,
Jesus voltará. A Bíblia, a Escritura Sagrada, ela faz as pessoas serem lembradas assim de modos diferentes. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. A Bíblia faz as pessoas serem lembradas de modos diferentes. Um exemplo. Abraão, ele é lembrado por quê? Abraão. Pela fé, pela confiança. Moisés era lembrado por liderar. Paulo por escrever, grande escritor. João, apóstolo, amor, de amar. E Simeão era lembrado por quê? Nem por esperar, nem por amar, nem por escrever, nem por liderar. Ele é lembrado por esperar. Simeão era lembrado por esperar. Da mesma forma como ele esperou a primeira vinda do Senhor, nós devemos esperar a segunda vinda do Senhor Jesus. No 8º dia, quando Jesus nasceu, os pais de Jesus, José e Maria, levaram Jesus até o templo. Só que naquele dia, não fazia parte do plano, ou não estava na agenda de Simeão ir até o templo naquele dia. Mas a Bíblia fala que havia uma profecia para Simeão, que ele não morreria sem antes ver o Messias, e o camarada envelhecendo. Bom, mas houve uma profecia. Então, como houve uma profecia para ele, eu imagino que Simeão esperava, mas ele andava ligado na situação do negócio, ele estava atento. Eu imagino que ele andava procurando, né? Rapaz, camarada ali é simpático, é bonito, tem pinta de ser rei, o Messias. Não, mas acho que não é ele não. Pode ser ele ali, tem, né, a figura, é alto, é grande, simpático, tem a voz grossa, será que é ele? Acho que não. Ah, deve ser ele ali. Eu imagino que Simeão andava atento, procurando o Messias, que havia uma promessa para ele de que ele não morreria sem antes ver o Messias. Talvez algumas vezes ele pode ter até se equivocado também. Pô, o pastor, ele se equivocou também? Pode ter se equivocado. O profeta Samuel, ele não se equivocou? Lá quando Deus pediu para que ele fosse ungir o novo rei de Israel, ele achou que o rei era um dos irmãos de Davi. Olha, isso é bonito esse. Olha, Samuel, não atente para a aparência. Talvez ele poderia ter até se equivocado também. Não sei como ele iria reconhecer, mas só sei que ele reconheceria o Messias. Sei que ele reconheceria o Messias, o Filho de Deus, mas não estava na agenda dele de ir ao templo naquele dia. Mas a Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 2, versículo 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. Movido pelo Espírito de Deus, Simeão foi até o templo. Ele não fazia plano de estar lá naquele dia. Talvez já estivesse na agenda dele de ir visitar algum irmão doente, de visitar algum parente necessitado, de levar a palavra lá no hospital, de resolver algum problema lá no cartório, de ir no banco pagar algumas contas. Mas ele foi movido pelo Espírito para ir ao templo naquele dia. O mesmo Espírito que impediu o apóstolo Paulo de ir para uma região, de ir para uma outra, mas passa para cá. O mesmo Espírito de Deus moveu Simeão para ir até o templo naquele dia. Senhor, dá-me a tua direção.
Dai-me a direção do teu Santo Espírito, Senhor. Eu preciso da tua direção, eu preciso tomar decisão, eu preciso do Senhor. Movido pelo Espírito de Deus. Temos que ter um coração sensível para ouvir a direção do Espírito Santo de Deus. E o mesmo rosto que quando ele chegou lá no templo, ele viu, é o mesmo que nós veremos quando Jesus voltar. O mesmo rosto que Simeão viu, é o mesmo que nós veremos. Foi dito a Simeão: Simeão, o Messias virá. Ele aguardava ansioso. E nos é dito que Jesus voltará. E nós aguardamos ansioso. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus ansioso. Breve ele virá. Uma história na Armênia, alguns anos atrás, um terremoto de 4 minutos foi o suficiente para poder destruir quase que o país inteiro. A maioria dos prédios de 2 andares para cima foram tudo abaixo. Mas um pai que havia feito uma promessa ao seu filho: não importa o que aconteça, eu estarei sempre ao seu lado. E ele lembrou dessa promessa feita ao filho. E na mesma hora ele saiu correndo em direção à escola onde o filho estava estudando. E foi lá mais ou menos na direção onde era a sala do filho dele, e começou a escavar, a tirar pedras, entulhos. E logo chegou outros pais onde ele estava e começaram a chorar. E o tempo passando, e os pais chorando, e não dá tempo, já morreu todas as crianças, e chegando o bombeiro, policiais, já morreram, não adianta, estavam incentivando a parar. Mas ele continuando, e o tempo, 24 horas, 32 horas, o tempo passando, ele já cansado, com as mãos feridas dos vergalhões, das pedras, dos concretos, e 36 horas, 38 horas, ele lá sozinho, tirando pedra por pedra, 38 horas, cansado, exausto, com sede. Ele ouve um barulho diferente e resolve chamar pelo filho: Arman, Arman. Ele falou: pai, estamos aqui. Eu sabia, pai, que o senhor viria. Se o senhor estivesse vivo, eu sabia que o senhor viria. Por isso eu falei para os meus colegas que o senhor viria nos buscar e eles poderiam ficar tranquilos, porque o senhor fez uma promessa. E o pai, movido pelaquela promessa, foi até onde o filho estava. Irmãos, Jesus nos prometeu que ele virá. Então ele virá. Não importa o que aconteça, nada poderá impedir a volta do Senhor Jesus. Ainda que estremeça a terra, céus, Jesus voltará. E a volta do Senhor será um dia de alegria, de felicidade para o seu povo. Mas também não podemos esquecer que será também um dia de juízo. A palavra de Deus diz lá em Mateus 24, 38 e 39. Fala assim, vou tentar ler sem óculos. A advertência de Cristo é bem clara. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim que acontecerá na vinda do Filho do Homem. Queria fazer um rápido paralelo e pequeno do dilúvio com a volta do Senhor Jesus. No tempo do dilúvio, as pessoas não queriam ouvir Noé. As pessoas não queriam saber o que Noé tinha para dizer.
Hoje parece que as pessoas estão com o coração duro, não querem ouvir a igreja, não querem ouvir a mensagem que a igreja tem, não querem ouvir a palavra de Deus. Deus, no dilúvio, enviou um lugar seguro para os homens, a arca. Hoje, Deus enviou um lugar seguro para as pessoas, Jesus Cristo. Uma vez, meus irmãos, a porta fechada, para sempre ela ficará fechada. Para sempre estará fechada. Houve gritos quando a porta se fechou da arca. Houve gritos, desesperos, as pessoas correndo com medo, desesperadas, porque a porta havia se fechado. E a Bíblia fala que na volta do Senhor Jesus haverá pranto e ranger de dentes. É sério. O inferno é sério. Talvez seja um nome pesado, né, inferno. Vamos mudar. Vamos tentar colocar lugar de sofrimento. Aliviou um pouco? Não tem como aliviar. Não tem. Na língua dos índios é lanfé, inferno. Até na língua dos índios tem inferno, lanfé. Lugar de sofrimento. Maior parte dos ensinamentos de Jesus na Bíblia, ele fala sobre o julgamento futuro, sobre o juízo. Se creres e for batizado, será salvo. Mas se não crer, será condenado. Acabou. Jesus é bem claro. Jesus nos dá um pequeno lembrete de como é o lugar de sofrimento. Ele está ensinando o povo, lá em Lucas 16, 19 e 21, ele está ensinando o povo. Ele conta uma história muito boa de como é o lugar de sofrimento. Fala assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Essa história, Jesus começa a narrar, ela começa dentro de uma mansão, dentro de uma casa enorme, de um palacete, de uma casa snob, lugar fechado, lugar de elite, lugar onde os barões da época entravam. E o dono da casa se vestia de forma luxuosa, roupas finas, caras, comia suntuosamente todos os dias. Numa época em que as pessoas, a maior parte da população, se alimentava uma vez por semana. Eu imagino que a casa desse rico, aquele jardim botânico em volta da sua residência, cheio de árvores frutíferas, pomares, frutas maduras, doces, suculentas, para servir. Isso do lado de dentro da casa. Do lado de fora, havia um mendigo por nome Lázaro, que alguém o havia deixado ali na porta daquele homem rico, palacete. Alguém com misericórdia no coração carregou aquele homem e o colocou ali. Alguém com pena, alguém com dó, alguém com piedade, alguém com amor, colocou aquele homem mendigo na porta daquele homem rico, daquele palacete. A Bíblia fala que ele tinha um corpo coberto de chagas, de feridas, coçava lá dia e noite, quanto mais se coçava, mais ardia, febre, dor, ardência. Não sei nem se ele dormia de tanta dor, de tantas feridas, que espocavam lá na região, a gente fala espoca, estourava no corpo de Lázaro. Ele almejava comer migalhas que caíam do pão que caía da mesa do rico. Na época, os ricos, após a refeição, eles não limpavam a mão em guardanapos. Eles limpavam dedos nos pães após a refeição.
E era migalhas desse pão que Lázaro almejava comer. Pão que os ricos limpavam os dedos após a refeição. Só que a Bíblia fala que chegou o dia em que Lázaro morreu. E foi para o seio de Abraão. Seio de Abraão. Lugar de conforto, de amor, de cuidado. E o rico também morreu, a Bíblia fala sobre isso. E ele foi para o lugar de sofrimento. Lázaro, que não tinha nada, agora tem tudo. Eu fico imaginando como que foi depois da morte de Lázaro, o corpo dele abandonado lá, esquecido, talvez tenha ficado lá na geladeira do IML lá, abandonado, ou se alguém por misericórdia enterrou como indigente, ou se foi jogado no lixão, lá no monturo, próximo ao muro da cidade, queimado lá. Mas agora tem tudo junto com Abraão. E o rico que tinha tudo, agora não tem nada. Também fico imaginando, após a morte do rico, aquela fileira, aquela procissão fúnebre, pessoas contratadas para poder chorar, as carpideiras, eu acho que é esse o nome que se dá, as carpideiras que iam chorando lá, lamentando. Imagina o corpo do homem rico embalsamado, com as mais finas especiarias caras, embalsamando o corpo, colocando no mausoléu, no jazigo perpétuo lá, particular, num terreno individual. Mas estava num lugar de sofrimento. Se fosse eu, irmãos, relatando essa história, eu pararia aqui. Por que eu pararia aqui? Eu não conheço além da morte. Mas quem está contando a história é Jesus. É o Senhor da vida, que conhece o céu e o inferno. Que foi ao inferno e tomou a chave da morte, venceu a morte, triunfou sobre a morte. O inferno se prostrou perante Jesus. É Ele que está contando a história. E Ele nos relata que toda a fibra, célula, molécula do corpo do rico está sofrendo no fogo. Está em lugar de sofrer, de sofrimento. O pior de tudo é que ele está acordado, ciente e consciente de tudo o que está se acontecendo, o que está se passando. Pastor, quer dizer que os ricos vão... Eu não estou falando nada disso. Que rico vai para o inferno e há polêmicas, mas eu não estou falando isso. Jesus não estava falando isso. Jesus estava ensinando, principalmente que ali, quando ele estava fazendo esse ensinamento, havia muitos fariseus, muitos publicanos, que amavam as suas posições, as suas riquezas, que exploravam os pobres, exploravam a viúva para poder manter o seu luxo, a sua vida sobre a sociedade. Era isso que Jesus estava falando. E também Jesus estava ensinando que por mais que você seja esquecido na sociedade, por mais que as pessoas te passem para trás, por mais que as pessoas te deem volta, por mais que você esteja isolado de tudo, mas se você espera no Senhor, Ele virá ao teu socorro. Ele virá à tua ajuda. Ele virá para você e levará para Ele. É isso que Jesus está falando. Até mesmo lá no lugar de sofrimento, o rico queria dar de rico. Ele fala: Senhor, Abraão, manda que o Lázaro aí molhe a mão aí na água e coloque na minha boca e me refresque. Acostumado a mandar em um montão de pessoas e servos, a resposta de Abraão foi firme. Há um grande abismo entre nós. Quem está aí não pode passar para cá. E quem está aqui não pode passar para aí. Ou seja, não há mais esperança. Talvez, quem sabe eles tenham uma segunda chance. A Bíblia não dá margem para isso, não dá esperança para isso.
A nossa vida futura, vindoura, é decidida enquanto estivermos aqui. Jesus, irmãos, conhece bem o céu, conhece bem o lugar de sofrimento. É por isso que ele fala, nos alerta: escolhe, meu irmão, a vida para que você viva. Se o teu pé te faz tropeçar, melhor que você arranque fora e você entrar no céu coxo do que ir para o lugar de sofrimento com as duas pernas. É Jesus que está falando sobre isso. Porque ele sabe o lugar de sofrimento, ele conhece. Ele está alertando o povo. Ele está dizendo: meu irmão, se tem alguma coisa que está te empatando de abraçar a fé, de abraçar a palavra de Deus e abraçar Jesus, largue agora e abrace. Abrace agora. Porque o lugar de sofrimento, o pior sofrimento do rico era saber de que ele está lá para sempre. E o sofrimento jamais terá fim. Pior de tudo é isso. Se tem alguma coisa, meu irmão, que está te empatando de abraçar a fé, jogue para o alto. Abra o seu coração para o Senhor e espere nele, que ele virá te buscar. Amém? Ele disse que voltará, então ele virá. E eu espero que ele um dia virá me buscar, porque ele é fiel. Deus é fiel. Amém? Convidar os irmãos do louvor, preparar uma música, nós vamos adorar a Deus. Às vezes o nosso desejo é que todos, a família toda, interessante que o rico, ele fez uma súplica: Abraão, manda que ele vá lá na minha casa, alerte os meus irmãos, pelo amor de Deus, que eles não venham para cá. Eles têm os profetas, eles têm as pessoas, a intensidade do sofrimento. Nós não queremos que nenhum deles vá para lá. Por isso, irmãos, nós devemos entregar por inteiro a obra de Deus, a alertar as pessoas, a anunciar o plano de salvação, os amigos, os vizinhos, os parentes, a família, para poder saírem desse caminho e partir para a glória junto com o povo de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Essa canção que nós vamos cantar agora é uma canção que fala sobre a volta de Jesus. Ele vai nos levar um dia para o céu. Não sei se você vai se lembrar dele, mas ele fala, o pastor Sidney pregou nesta noite: Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz.
que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Venho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Queridos, nós já vamos orar para a gente encerrar. Mas eu creio que todos nós temos parentes, amigos, que o nosso desejo é que eles não vão para o lugar de sofrimento, mas que vão morar com o Senhor no reino dos céus. Eu tenho 8 irmãos, 2 já partiram. O meu desejo é encontrar com eles no reino dos céus. Tenho certeza que esse também é o seu desejo. Então, ore pelo seu parente, ore pelo seu amigo, ore pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu tio, pelo seu avô. Ore, mas também exerça o seu papel de cristão, de luz neste mundo tão tenebroso, onde as coisas têm sido tão importantes, mais do que Jesus, mais do que a palavra de Deus, mais do que estar na casa do Senhor. Então vale a pena você chorar pelo seu ente querido. Talvez dure 1 noite, 2 noites, mas eu tenho certeza que Deus irá consolar o teu coração. Se você deseja que a gente ore pelo seu parente, pela sua filha, o seu filho que está desviado, ou com um coração duro para o Senhor, nós vamos orar. Você não precisa vir aqui à frente não, porque Deus conhece o teu coração. As minhas palavras ainda não chegou à minha boca, Deus já conhece o que eu estou pensando. Então Deus conhece o teu coração. Então meu desejo é orar por você, colocar você diante do Senhor, a sua família, para que sejam transformados pelo poder da palavra. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento da tua palavra em nossos corações. Ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor pelos nossos familiares, ó Deus, que ainda não te aceitaram, que ainda não abriram o coração para o Senhor. Ó Deus, que tem relutado, ó Deus. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor em favor deles, em nome de Jesus, meu Pai. Assim como o Senhor nos alcançou, assim como o Senhor alcançou o nosso coração, meu Deus, alcança o coração deles também, meu Pai. Nós suplicamos ao Senhor nesta hora, que haja um milagre, haja um mover do Senhor sobrenatural, para que o Senhor fale, ó Deus, a eles, quando eles estiverem acordados, dormindo, através de sonho, para a glória do Teu nome, Senhor. Convença-os do pecado, para que eles sejam livres, ó Deus, da condenação eterna, para que eles estejam conosco, ó Deus, na Tua presença, adorando o Teu santo nome. Toda a cadeia do inferno que tem se levantado para aprisioná-los, vícios, ó Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e haja libertação, haja transformação, para a glória do Teu santo nome. Ouve, ó Deus, a oração do Teu povo, da Tua filha, do Teu filho, Senhor, da Tua serva, do Teu servo que tem clamado ao Senhor. Ó Deus, responde a oração do Teu povo, que é feito neste lugar. No nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, do nosso vizinho, do nosso amigo, ó Pai. Em nome de Jesus, usa, Senhor, a nossa vida.
Usa, Senhor, os nossos pés, as nossas mãos. Usa a minha boca, Senhor, para falar do Senhor. Nos ensina a nos entregar ao Senhor, para poder anunciar, ó Deus, a vinda do Senhor, alertar as pessoas que muito em breve vai sair a notícia de que o Senhor está de volta para buscar o teu povo, e nós queremos subir com o Senhor. Ó Deus, aquele que ainda não crê, aquele que ainda está em dúvida, tire toda a dúvida do coração e dá a certeza do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti nesta hora, para a honra e a glória do Teu santo nome, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Ó Deus, que a Tua graça, o Teu amor, a comunhão do Teu Santo Espírito, ó Deus, ser conosco hoje e para todo sempre, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja, amém.